Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E a conversa de hoje é mais do que especial. Eu tenho a honra, a grata satisfação de receber nos nossos estúdios a maior autoridade da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Eu tenho a satisfação de receber aqui o Coronel Cláudio Feoli, o comandante-geral da Brigada Militar. Coronel Feoli, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder me dirigir ao público que te acompanha. Perfeito. Então, antes de mais nada, para aqueles da nossa audiência que talvez ainda não conheçam o senhor poderia se apresentar, dizer como é que foi a sua entrada na Brigada Militar e a sua trajetória até chegar no posto aí de comandante-geral da Brigada Militar? Bom, Douglas, eu entrei na Brigada com 17 anos, tá? Terminei o antigo segundo grau e, à época, o requisito de ingresso era o segundo grau e a forma de acesso era o vestibular da PUC, né? Terminados os 4 anos de academia, me formei em 94, né, eu fui servir no 11º BPM, né, o 11 BPM da Zona Norte da capital, e ali servi por 6 anos. Ali eu aprendi a trabalhar complementando todos os conteúdos dos 4 anos de academia, com os mais antigos, com os nossos praças também. Ali eu tenho uma bagagem bem construída durante esse período, né? Tem camaradas que são referências para mim até hoje, e principalmente quem trabalhava diretamente conosco, né? O motorista, o patrulheiro. Às vezes o camarada que recém sai da academia, ele vai no afã de fazer alguma coisa, mas vai fazer errado. E a época ainda funciona assim. O patrulheiro vinha, puxava, olha só, o tenente Feoli, o tenente fulano, muito mais antigo do que eu, né? Numa situação parecida fez tal coisa. Tá, entendi, né? Assim, eu aprendi, né? Servi na academia de Polícia Militar como oficial, né? Formamos uma turma de oficiais e depois fui servir no batalhão de choque, né? Onde permaneci boa parte da minha carreira. Comandei o batalhão o primeiro BP Choque por 4 anos e depois, quando foi criado o comando de choque, né, agregando os 6 batalhões hoje existentes de choque, eu fui o primeiro comandante, né? Logo depois eu fui guindado a ser subcomandante-geral, fiquei subcomandante por 1 ano e alguma coisa, não sei te precisar os meses, e estou comandante-geral há quase 3 anos. Tá. Bom, pode-se dizer então que nessa sua carreira na Brigada Militar, um dos pontos altos foi justamente a sua entrada para o Batalhão de Choque e também o comando do Batalhão de Choque. Em relação ao Comando Geral da Brigada Militar, são quase 2 anos ou um pouco mais que isso que quase o senhor 3. está. Quase 3 anos que o senhor está à frente. Quais são basicamente as principais responsabilidades de um comandante-geral da Brigada Militar? São as mesmas de um comandante de pelotão que tem sob sua responsabilidade 30 brigadianos e uma responsabilidade territorial limitada. Só ampliar isso para o estado inteiro, né? A função do oficial é poder atender a sua tropa em equipamento, né? Em treinamento, dar o suporte adequado, fazer alguma reprimenda quando é necessário, isso é do meio, né? E no comando geral isso não muda, né? A gente só tem muito mais oportunidades de mudança, né? Já que as decisões que são tomadas têm a repercussão geral sobre os 497 municípios, sobre os 19 mil brigadianos. Então, a gente está aproveitando, eu, Douglas, Luigi e todo o Conselho Superior. Às vezes aparece o Feoli no comando da brigada, mas, de fato, as decisões são todas colegiadas, Douglas. Então, assim, mudança de fardamento, a aquisição de equipamentos que nós fizemos nos últimos anos, em que a gente deu uma guinada para melhor, né, vem dessas decisões colegiadas para que a gente não tenha ruptura saindo o Feoli, saindo o Douglas, né, o que enfraqueceria a instituição e também a prestação de serviço para a população. Sim, sim. Bom, falando sobre mudanças e mudanças significativas, eu há pelo menos 10 anos venho desempenhando uma série de atividades, trabalhos de algum modo ligados especialmente à Brigada Militar. Então eu posso dizer que eu conheço muitos brigadianos, muitos deles hoje grandes amigos meus,
E muitos deles comentam que de fato houve, principalmente nessa sua gestão, mudanças. Mudanças, evidentemente, aí para melhor, em termos de gestão, de direcionamento e principalmente de planejamento. E quando a gente fala a respeito de mudanças, um dos assuntos que mais tem sido discutido nos últimos dias, por parte da imprensa, enfim, por parte de toda a classe política e até muitos cidadãos têm falado a respeito disso, é sobre um anteprojeto chamado de projeto ou PL, ou na verdade uma PEC da segurança pública que está sendo proposta aí pelo governo federal, que tem aí uma série de mudanças para se fazer em relação a essa questão da centralização das forças de segurança. Para quem não sabe, a segurança pública ela é uma responsabilidade especialmente dos estados, no que tange ali a polícia militar, polícia civil e etc. E diz que, de fato, nós estamos passando por uma situação bastante complicada a nível de Brasil, no que tange a questão da ascensão do crime organizado, e então a segurança pública, de fato, ela tem que passar por uma reforma. Mas, por conta dessa repercussão e a proposta, tal como ela está sendo apresentada pelo governo, pelo que a gente está vendo, é um projeto natimorto, ou seja, os próprios governadores e os especialistas em segurança pública têm questionado isso. Então eu gostaria, já que o senhor é a maior autoridade da Polícia Militar, qual é a sua visão, com base, enfim, na sua experiência e disso que já tem sido divulgado sobre esse projeto? Qual é a sua visão em relação a esse projeto de centralização das forças de segurança, enfim, o que o senhor acha disso? Bom, primeiro que o que antecedeu o projeto foi uma pesquisa que foi divulgada com 3, 4 dias de antecedência à divulgação do texto da PEC. Essa pesquisa, com a amostra de 2.000 pessoas num país continental e com a quantidade de mais de 200 milhões de habitantes, beira o ridículo, né? E as conclusões que ali foram colocadas me parecem, no mínimo, duvidosas. Então, começa se calcando sobre uma pesquisa duvidosa. O texto da PEC não mostra nenhum projeto de melhoria de segurança pública e sim de centralização de poder. Eu não vejo nenhuma evolução na PEC que foi apresentada. Talvez uma forma de ter mais influência nos municípios, nos estados, mas não prestação de serviço para os brasileiros. Um direcionamento, me parece, político-ideológico. Quando a gente tem o estabelecimento de uma política que pretende atender melhor as pessoas, ela é particularizada ou no estado ou no município, como o SUS. A centralização de poder, de decisões, e a PEC fala em estabelecimento de normas gerais, Brasília determinaria, portanto, formas de atuação, talvez a investidura no cargo, para todos os 27 estados. Nós temos 27 realidades diferentes. Na grande maioria dos estados, nós temos organizações criminosas diferentes, influências diferentes, e quem conhece o que está acontecendo no estado são as polícias militares e polícias civis daquele estado. Se complementam as forças federais e são muito bem-vindas nesse complemento nos crimes federais. Sim. E não existe outra forma de nós enfrentarmos o crime com a união de esforços. Mas eu não vejo que a criação de uma nova polícia, a Polícia Ostensiva Federal, vá trazer qualquer tipo, como está previsto na PEC, vai trazer qualquer tipo de mudança significativa na segurança do país. A segurança do país deveria ter mais, na minha opinião, atenção às linhas de fronteira. Nós já, da Brigada Militar, até o final de setembro, início de outubro, tínhamos apreendido 4.000 armas. Dessas 4.000 armas, 43 são fuzis de guerra. A quantidade de entorpecentes que já foram apreendidos só pela Brigada Militar já supera em quase 100% do que foi apreendido o ano passado. Vamos lá. Quase todos os fuzis, dos 43 que eu citei, são de fabricação estrangeira. E invariavelmente não tem venda aqui no país. O país não é um grande produtor de drogas. Cocaína, maconha, tudo vem de países vizinhos, limítrofes.
Nós temos só no Mato Grosso do Sul mais de 1.100 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai. Né? Aqui nós temos os nossos exemplos de fronteira e nós conhecemos muito bem a fragilidade que é, né, para que nós possamos entrar no outro país ou o outro país ou qualquer estrangeiro ingressar no nosso país. Né? Se nós tivéssemos um endurecimento de fiscalização, de controle das linhas de fronteira por parte das forças federais, talvez nós tivéssemos nos grandes centros uma situação totalmente diferente de que hoje nós vivenciamos. No Rio de Janeiro, e eu conversava com o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele estava batendo uns 500 fuzis apreendidos esse ano no estado do Rio de Janeiro. Todos eles oriundos das linhas de fronteira. A PEC não fala absolutamente em nenhuma ação contundente das linhas de fronteira. Né? Então, isso para mim evidencia que não existe um projeto de atendimento do cidadão brasileiro no que tange a sua segurança de maneira significativa. E sim um projeto político-ideológico. Lembrando a nossa audiência que, por ser uma PEC, é um projeto de emenda à Constituição. Então, isso requer um amplo debate. Foi feita a propositura desse anteprojeto por parte do governo. O governo federal convidou ali muitos governadores e eu ouvi um dos governadores, inclusive o Caiado, dizendo, olha, de acordo com esse projeto, com essa emenda constitucional, o que na prática vai acontecer é os governadores têm a responsabilidade de fazer o pagamento dos salários da agentes de segurança pública e acatar e simplesmente obedecer às ordens que vêm de cima. Então, de fato, pelo fato do Brasil ter essas dimensões continentais e cada região, cada estado ter as suas peculiaridades, que como o senhor muito bem falou aqui, só, de fato, as forças de segurança locais, que de fato conhecem aquela população, conhecem aquela região, que estão melhor preparadas para poder dar uma resposta. Agora, o senhor reconhece que, de fato, o Brasil está passando por um problema gravíssimo no que tange à segurança pública, ou melhor dizendo, falta de segurança pública. Assim como nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, muitos especialistas, mesmo aqueles que não concordam com essa PEC, tal como ela está hoje sendo proposta, concordam com a criação de um SUSP, um Sistema Único de Segurança Pública. Como que o senhor vê isto? Existe essa necessidade, talvez, de maior integração dos órgãos a nível federal? Até que ponto o senhor acha que isso seria saudável? O SUSP, como processo integrador, é muito bem-vindo, né? E isso já ocorre aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos uma sinergia com todas as forças de segurança estaduais, municipais e federais, né? O SUSP teria o condão de fazer isso nos 27 estados, e aí sim, me parece fazer sentido. Sim. Né? Agora, o problema de segurança pública do país passa por uma série de fatores. Né? Tu citou que é um momento muito ruim. Passa pelo afrouxamento da interpretação das leis, em que criminosos perigosos e contumazes são liberados com alguma antecedência em relação à pena que realmente estiveram submetidos ou estiveram julgados, né? Nós temos uma série de liberações que, do ponto de vista policial, não faz nenhum sentido, né? A prisão domiciliar humanitária para criminosos que são de organizações criminais, né? Por quê? Porque o camarada tem que fazer uma cirurgia na perna direita e o presídio não tem condições de atendê-lo de maneira adequada. Quantas pessoas esperam por quanto tempo para serem atendidas no SUS? Enquanto a gente ficar criando um mundo que não conecta com o mundo de verdade, segurança pública não vai fazer sentido, não vai dar certo nunca, né? A gente tem que ter sinergia de ações para proteger o cidadão, né? E não para proteger uma minoria. O camarada que é criminoso contumaz, ele tem que ser segregado. Sim. É o que está na maioria das legislações, inclusive na nossa, né? Só que a nossa, por vezes, é mal interpretada. Então, não passa só por polícia, né, a melhoria da segurança pública. Nós temos decisões que, no nosso entender, são totalmente descabidas, como a liberação das 40 gramas ou descriminalização das 40 gramas de maconha.
Não tem meio lícito de aquisição da maconha. Quem vai vender é o traficante, ok? O traficante é o que traz das linhas de fronteira as armas, é quem se empodera através da violência, né? Por vezes executando os seus adversários para domínio de território, e isso foi um desserviço trazido pelo STF, né? Até que o Congresso formule uma política, uma lei que deixe essa lacuna para trás, nós vamos estar fragilizados em todo o país, né? Então, uma série de questões faz com que nós tenhamos essa percepção de que o Brasil tem problemas de segurança. Felizmente, aqui no estado, nós temos uma redução significativa de indicadores criminais, né? Se nós compararmos aí com poucos anos atrás, em 2018, a gente tem, por exemplo, redução de 75% dos roubos de veículo. Esse ano nós vamos fechar, se nenhuma hecatombe acontecer, com 20% de redução dos crimes violentos letais intencionais, né? Fruto dessa integração, né? Que poderia sim, e é muito bem-vinda, ser foco do SUSP, né? E os investimentos nos estados, tá? Não adianta eu ter um orçamento bilionário e a distribuição para os estados dá monta de em torno de 40 milhões de reais. Só o custeio da Brigada Militar são 250 milhões de reais. Fora todos os investimentos que foram feitos nos últimos anos. Sim. 40 milhões são sempre bem-vindos, mas me parece insuficiente para quem tem o objetivo de reduzir criminalidade no país inteiro, né? E polícia, segurança pública é caro. É caro. Mas é uma das bases do que o Estado deve fornecer para o cidadão: saúde, educação e segurança. Exato. Nessa mesma esteira do senhor, a gente sempre comenta aqui, eu com os meus convidados invariavelmente, obviamente falando sobre segurança pública, essa é, na verdade, a base e a real finalidade do Estado, já dizia Thomas Hobbes, né? Sem a presença do Estado ali, nós estaríamos numa situação aí de selvageria. Então, o Estado... A preocupação número 1 do Estado é justamente oferecer segurança para o seu povo. E quando a gente olha a nível de Brasil, e daqui a um pouco eu quero focar na realidade do Rio Grande do Sul, quando a gente olha para a nível de Brasil, infelizmente, eu acho que o povo brasileiro tem acordado para isso, tem se politizado, no bom sentido, que tem havido por parte de algumas instituições uma certa extrapolação. E aí entra exatamente o que o senhor falou. É a interpretação de leis. Às vezes não são a propositura de leis ou leis antiquadas ou leis brandas demais. Não adianta ter leis adequadas, mas aquele que interpreta a lei acaba sendo brando na interpretação e favorecendo, como o senhor muito bem falou, aquela minoria, que além de ser a minoria, pratica o mal e prejudica a maioria. E um exemplo bastante concreto disso, e nós aqui no nosso município, eu acho que no Brasil inteiro isso está ocorrendo, é essa decisão do Supremo Tribunal Federal, de repercussão nacional, de que a pessoa que porta até 40 gramas ali da cannabis sativa, ou seja, da famosa maconha, ela não pode ser considerada traficante, mas apenas um usuário. Como é que vocês... Nem o usuário, não tem crime, né, no porta aos 40 absolutamente gramas. Nada. Uma coisa bem prática que nós observamos aqui em Cachoeirinha nós temos muitas praças, é que imediatamente que começou a divulgar essa decisão por parte do STF, você caminha pelas ruas, nas praças, é um cheiro insuportável da maconha. Então parece que, por um lado, nós temos agentes do Estado que estão, de fato, como a polícia militar, preocupadas em oferecer essa segurança para a população, mas, por outro lado, pessoas que vivem, eu acho que no mundo, especialistas em segurança pública da Torre de Marfim, que não conhecem, de fato, a realidade das ruas, né? Aquelas pessoas de gabinete, as pessoas que tomam decisão pautadas em livros e, quando não, o que eu considero pior ainda, decisões puramente ideológicas. Como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, das drogas? Qual é o posicionamento mesmo frente a essa decisão do Supremo em relação às drogas, que agora parece que escancarou? Eu acho que tem gente que não está entendendo exatamente o que pode e o que não pode. Eu acho que o meu direcionamento nesse tema é o que a instituição entende há muitos anos, né? As drogas são um mal que destroem famílias, que acabam com vidas. Flagelo social.
Exato, né? E aquele usuário, ele carrega toda a família para dentro do mesmo túmulo que ele busca para si, né? E a repercussão social disso é nós termos uma quantidade de atendimentos nos hospitais para aquele usuário, tá? Em detrimento da população em geral, em alguns momentos, né? E também o que eu já referi, o aumento da violência, né? O camarada que escreveu aquela parte do Tropa de Elite, diz que o maconheiro tem o sangue nas mãos, foi muito feliz e é uma verdade. O maconheiro, o usuário de droga, o camarada que usa cocaína, ou o que quer que seja, crack, ele fomenta o sistema que mata em torno de 50 mil ou mais pessoas no país. Mas ele acha que aquilo ali é inofensivo, eu só estou fumando o meu beckzinho, né? Então, vai de consciência social que, invariavelmente, esse tipo de cidadão não vai ter. Bom, mas aguardemos por dias melhores. Coronel, nós... Rezemos por dias melhores, porque aguardar, a gente está alguns anos aguardando, Douglas. Pois é, mas que os ventos políticos do exterior reflitam de algum força modo. Divina, uma força divina. Mas eu acredito nisso, muito na poderosa e invisível mão do Senhor, que também reconhece aí a relevância da política que afeta invariavelmente a vida de todos nós, tanto para o bem quanto para o mal. Mas, como o senhor falou, rezemos por isso. Coronel, no mês passado, no mês de outubro, nós tivemos um mês particularmente muito ruim para a Brigada Militar. E eu costumo dizer que, como a Brigada Militar é indiscutivelmente a instituição mais importante do nosso Estado, quando a Brigada Militar perde, todos perdem. E eu me refiro aqui especificamente ao fato de que 4 brigadianos acabaram tombando durante ocorrências. Uma dessas ocorrências, que foi uma ocorrência de vulto, teve uma repercussão a nível de Brasil, foi justamente essa ocorrência de Novo Hamburgo, do atirador de Novo Hamburgo, que acabou matando pessoas e ferindo inúmeras outras pessoas, numa ocorrência bastante longa, que, se não me engano, começou ali por volta das 10h30, 11 horas, talvez 11h30 da noite, e terminou só no dia seguinte. E, obviamente, que costumo dizer que, dentre todos os órgãos de segurança pública, e isso longe de mim, pelo amor de Deus, longe de mim, menosprezar qualquer um dos órgãos de segurança pública, todos eles têm a sua eficácia, têm a sua, digamos assim, o seu papel, mas nós sabemos que a ponta da lança é e sempre será a Polícia Militar, né? E é óbvio que, nessa situação extremamente complexa, os senhores se fizeram presente e estiveram lá e acabaram sendo protagonistas nesse caso. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: eu vi a coletiva de imprensa que foi realizada naquele mesmo dia, eu ouvi atentamente a fala do senhor, também do secretário de Segurança Pública e tal, e eu particularmente acompanhei desde o início, seguindo algumas páginas de notícias, não dormi aquela noite, transcorreu a ocorrência durante toda a noite, o desenrolar da ocorrência, tá? E eu vi a mesma coisa que o senhor viu. Em meio à tragédia, alguns comentários levianos, desrespeitosos, em tom de deboche, em tom de ironia. Quanto a isso, eu não quero nem comentar, evidentemente. Deixa que eu comento, Douglas. Ok. Mas, seguindo nessa mesma esteira, Coronel, surgiram algumas críticas, tá? Eu acho que essas críticas merecem uma consideração da nossa parte e o senhor está aqui justamente para responder isso. É por isso que eu também convidei o senhor, porque o senhor é a pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto. São basicamente 2 as críticas, vendo por parte de alguns jornalistas e de comentários de alguns populares, tá? Analisando, mesmo que superficialmente, a ocorrência. Basicamente são 2 as críticas em relação à intervenção dos senhores. A primeira delas seria um suposto exagero ou uma desproporção de força empregada para combater a injusta agressão de um único agente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, na mesma esteira da primeira crítica, é a ineficiência, por assim dizer, porque é uma ocorrência que durou horas, que foi empregada uma força extraordinária e que não apenas a duração da ocorrência, mas também o número de mortos e o número de vítimas, levando em consideração que entre esses mortos estão 2 brigadianos. O que o senhor pode dizer para nós sobre essa ocorrência e sobre essas críticas? Bom, primeiro que é interessante o quanto as redes sociais deram palco
e voz para a quantidade significativa de idiotas que nós temos na nossa sociedade. Né? Entre eles, aqueles críticos de primeiro momento que fizeram uma série de considerações desrespeitosas aos nossos 2 policiais mortos e à família do atirador. Né? Geralmente, nós temos os especialistas de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, com uma coragem absurda atrás das telas dos seus computadores. Né? Mas numa simples discussão, talvez com um tom mais elevado, ele já se acovarda. Diferente do nosso policial, que está no cotidiano se direcionando ao perigo enquanto todos fogem dele, inclusive o leão de WhatsApp. Né? Então, a primeira ponderação que deve se fazer aqui, em nome da instituição, é que se tenha respeito pelo que o brigadiano se propõe a fazer, o policial se propõe a fazer. Né? Porque ali não foram baleados só policiais militares, nós tivemos um guarda municipal também baleado, né? Na busca de proteger a sociedade, porque aquele atirador, se ganhasse as ruas, o desfecho teria sido muito mais trágico do que foi. Né? Se a gente analisar de maneira superficial a ocorrência, com o mínimo de parcimônia e utilizando um equilíbrio e inteligência, né, o que alguns não têm condições de fazer, nós vemos que, no primeiro momento desta ocorrência, os policiais foram surpreendidos pelo atirador. Eles foram despachados para atender uma ocorrência de maus tratos a idoso. E conversavam com esse idoso e mais 3 pessoas da mesma família, a esposa, o filho deste idoso e a nora, quando o atirador já efetuou os disparos contra o soldado Kirsch, que ali já tombou, e contra os seus familiares. Né? E também contra o soldado Vols, que mais adiante foi executado pelo atirador. Tá? Invariavelmente, eu te pergunto, Douglas, e para quem tem o mínimo de compreensão, de consciência situacional, se nós somos a viatura subsequente, a guarnição da viatura subsequente, e tu vê 2 colegas tombados, sendo um deles no pátio da casa, qual é a tua primeira reação? É socorrer o colega. Sem dúvida. E foi o que foi feito. Né? Porque as informações que poderiam ser dadas daquele atirador não partiram dos nossos 2 colegas mortos. Né? Só no primeiro momento, genérico, sem particularizar. O camarada estava no 2º andar. Né? E dali fez os disparos nos outros colegas que foram apoiar no primeiro momento, inclusive no guarda municipal. Tá? Quanto ao nível de resposta que foi dada pela instituição, eu lastimo que não tenhamos já resolvido o problema no mesmo dia, com a morte do atirador. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida entre o que deve ser feito entre a vida de um policial e a vida de um criminoso, né, que executou a própria família. Tá? No entanto, como a instituição representando o Estado tem limitações legais, né, e nós não sabíamos, é muito fácil agora, e mesmo no dia, né, quem não tem responsabilidade nenhuma, fazer qualquer tipo de comentário. Mas quem é que tinha subsídios para dizer que o camarada estava sozinho lá? Né? Num primeiro momento, se cogitou a hipótese de termos mais pessoas ali dentro que pudessem ser reféns, inclusive, daquele atirador. Né? Depois que se vislumbrou que não, né, a missão era retirar os baleados. Né? O que foi feito numa técnica chamada de cobertura de fogo, né, com o avanço de escudos balísticos. Isso se faz até em guerra. Tá? Se faz na subida dos morros do Rio de Janeiro, e alguma progressão que nós fazemos aqui, nós fazemos sem os disparos, mas é na mesma linha. Sim, né? sim. Essa cobertura de fogo, naturalmente, faz com que o teu oponente, dentro da razoabilidade, ele se abrigue. O atirador, ele se abrigava e colocava a mão direita ainda
disparando contra os policiais. Tanto que atingiu, nessa linha que socorria os feridos, 2 policiais do BOP, sendo um o próprio comandante do BOP, tá? Que depois retirou um projétil de 380 do braço direito e continuou trabalhando junto com outro colega do BOP, que foi baleado, tá? Esse atirador, depois de verificado, constatada a morte dele, teve consigo, junto do corpo, 450 estojos recolhidos pela perícia. Ou seja, ele atirou 450 vezes nos policiais. Ele tinha nos bolsos outros 300 cartuchos intactos e, ao alcance das mãos, mais 310. Tá? Então, o idiota que eventualmente fez alguma crítica, de repente ele não vai saber fazer o somatório, mas são mais de 1.000 disparos à disposição desse indivíduo. Tá? E eu não tenho outra maneira de resolver esta ocorrência que não respondendo na mesma linha. E a força do Estado, e isso que as pessoas não compreendem, ela não pode ser proporcional à do criminoso. Ela deve ser desproporcional. Superior. Né? Porque nós representamos a sociedade em geral. Eu não posso querer me igualar a um ataque de um criminoso. Então, eu estou dizendo que o Estado está no mesmo nível de uma organização criminosa ou de um criminoso, seja ele individual, como esse atirador. Né? Então, a resposta da instituição para esta ocorrência foi a necessária para aquele momento. Infelizmente, nós tivemos, no primeiro momento da ação desse criminoso, a morte de 2 colegas. Pode-se dizer que foi uma ocorrência totalmente atípica? Que houve esse fator surpresa? Além, claro, de, num primeiro momento, ir atender uma ocorrência que aparentemente era maus tratos, de vulneráveis e tal, no caso, os pais do rapaz, mas atípica no sentido assim de que algo que talvez a polícia militar nunca tenha passado por isso. Porque ali era uma situação de guerra, né? Até quando a gente vê as filmagens, pela quantidade de disparos e até aparentemente uma inteligência tática por parte do atirador. Eu acho que ele tinha ali alguns treinamentos, algumas qualificações, até para se mover dentro da casa de tal modo que ele conseguisse se proteger da reação da polícia e também reagir contra a polícia. Ele se protegeu de várias formas aqui, que eu não vou dar receita de bolo para algum, né? Mas ele buscou proteção, né? Ele aplicou um torniquete no próprio braço direito para continuar atirando, né? Como eu disse, ele se abrigava e o braço direito era colocado para fora, mesmo com a cobertura de fogo, para efetuar disparos contra os policiais. Ele tinha 4, 5 tiros na mão direita, aplicou em si mesmo um torniquete. Talvez por hemorragia tenha morrido, né? Isso a perícia depois vai dizer. Né? Mas a intenção dele de não parar de atirar contra os policiais era muito clara e ficou muito clara e evidente com essa quantidade de estojos apreendidos, munições intactas e com a constatação da aplicação do torniquete no braço direito. Né? Então, assim, é uma ocorrência atípica, Douglas. E talvez não vista no país inteiro. Né? A gente tem um caso concreto de atirador ativo. Sim, né? sim. Mas diferente E aí, felizmente, ele foi contido dentro de um ambiente em que nós não tivemos dano colateral, né? Maior do que já inicialmente ele produziu. Né? Mas eu acho que é um case aí que serve não só para a Brigada Militar, como para todo o país. E que certamente vai ser estudado pela instituição e por outras instituições também, outras polícias militares, por um bom tempo. Só para que as pessoas tenham uma ideia, então, além do fator surpresa, por assim dizer, e também dessa habilidade que o rapaz tinha, para as pessoas terem ideia do nível de maldade do atirador, que se expôs ali de fato ao risco, tanto é que ele foi alvejado, o braço direito, né, que ficou do lado de fora ali alvejando os policiais e tal. Quando ele atacou os policiais, em seguida ele atacou a própria família. E como ele é um atirador habilidoso, ele não deu cabo à vida dessas pessoas num primeiro momento. Ou seja, as deixou sofrer durante um tempo. Então isso só para as pessoas terem ideia de, às vezes, tentar tanto vitimizar
aqueles algozes que estão atentando contra a vida dos policiais, atentando contra a vida da sociedade. Aliás, é um homem que atentou contra a vida da sua própria família. E até onde nós sabemos, ainda tem pessoas que estão internadas. O senhor teria informação de como estão os demais policiais que foram alvejados? Qual é a situação deles neste momento? Estão fora de risco, né? Muitos acompanharam os atos fúnebres dos colegas que se foram. Né? E os familiares estão em estado grave, né? Estado gravíssimo. Na verdade, a mãe e a cunhada do atirador. Sim. Bom, então até aproveitando o ensejo, já que a gente falou sobre essa ocorrência, eu quero externar aqui aos familiares, aos amigos e a todos os irmãos de farda dos policiais que tombaram aí os meus mais sinceros sentimentos. E eu particularmente espero, como eu fiz questão de publicar diversas vezes, à medida que as mensagens iam chegando, as notícias iam vindo, que isso sirva para a sociedade finalmente acordar desse torpor e se conscientizar. Que por mais que às vezes não conheça o trabalho da polícia e por alguma razão queira criticar o trabalho da polícia, a primeira pessoa que ela vai pensar, na verdade, são duas. Primeiro, Deus, numa situação de dificuldade. Segundo, o policial, que não deixa de ser ali um enviado do Senhor para justamente prestar assistência nesse momento. Mas ainda antes, para já encerrar essa questão da ocorrência, o senhor mencionou ali a atuação do BOP, que foi absolutamente fundamental, principalmente se tratando de uma ocorrência complexa e extremamente atípica. Então, se a Brigada Militar é e de fato foi a ponta da lança, pode-se dizer aí que o BOP é a ponta da lança. As informações que chegaram para mim é que o BOP, quando chegou até o local lá da ocorrência, eles é que gerenciaram a crise, fizeram a extração das vítimas e possivelmente, claro que isso vai ser atestado pela perícia depois, é que teriam neutralizado o criminoso. Qual seria a avaliação que o senhor faz a respeito da atuação específica do BOP? Essa informação, por exemplo, de que o próprio comandante, o tenente-coronel Santos Rocha, que já foi entrevistado aqui no nosso programa, e eu particularmente tenho um apreço muito especial, uma admiração muito especial por ele, principalmente depois de saber que ele esteve lá junto com a tropa, na linha de frente, e mesmo tendo sido alvejado, ficou até o final da missão, sem arredar o pé e tal. Ele mais um colega do BOP também. E mais um outro colega do BOP e tal. Qual é a avaliação que o senhor faz da atuação do BOP no que tange a essa ocorrência? Bom, na verdade ali nós tivemos ações complementares, né? Começa com o efetivo do 3º BPM que, após ter a consciência situacional, fez o isolamento da ocorrência, né? A contenção do indivíduo, o isolamento da ocorrência. Nós tivemos então o suporte de apoio do batalhão de choque e do BOP. Né? Okay. A progressão foi feita com escudos balísticos para que as vítimas pudessem ser socorridas, né? E o BOP utilizou da técnica que era a mais adequada para aquele tipo de situação. Né? Então, todo tipo de ocorrência que resulta numa morte de policial e essas específicas em que eu tenho um causador de crise são objetos de avaliação institucional, né? Para a gente verificar o que deu certo, o que deu errado, eventualmente se existia a previsão dentro dos nossos procedimentos operacionais padrão para aquela ocorrência ser resolvida de outra forma, e se não existia essa previsão, para que a gente reveja o procedimento que até hoje foi adotado. Isso está em estudo tanto desta ocorrência quanto da que vitimou os nossos colegas lá em Caxias, né, no acompanhamento de um veículo, né, num acidente de trânsito. E essas constatações, essas análises ensejam, além da discussão, uma mudança de alguns procedimentos que eventualmente a gente adote. Né? Provavelmente vai vir, então, a mudança de alguns protocolos na questão de atendimento. Eu não posso adiantar o que a comissão nomeada para isso vai concluir, mas alguma coisa já se evidencia, né? Por exemplo, quando do atendimento da ligação do 190, o operador questionar se aquela residência que vai ser o objeto da ação policial tem algum tipo de atirador ou que alguém porte arma ou tenha o registro de arma na residência, para que a guarnição que vá fazer o atendimento na ponta tenha esse conhecimento. Isso me parece ser essencial, né? E eventualmente não está bem
explícito no nosso procedimento operacional padrão e será explícito. Perfeito. Coronel, há poucos dias eu estava conversando com um grupo de amigos meus, falando também sobre a questão da segurança pública, e a gente levantou uma questão bem interessante. Nós chegamos na seguinte conclusão, e quero ver se o senhor concorda, e qual seria a sua análise. Quais são as instituições mais caluniadas, difamadas de algum modo, injustamente combatidas na nossa sociedade? E, claro, combatidas por quem? Primeiro, por aqueles que praticam o mal. Infelizmente, alguns grandes setores da mídia, com viés ideológico, alguns grupos de pressão, sejam eles políticos, ideológicos, etc. E, curiosamente, foram duas instituições de controle social extremamente importantes, uma delas formal e a outra informal. Chegamos à seguinte conclusão: a polícia militar e a igreja, e quando eu falo aqui igreja, não me refiro especificamente à igreja católica, falo igreja de um modo geral. O senhor concorda com isso? E por que o senhor acredita que justamente as duas instituições mais fundamentais e que mais prestam esse serviço de controle social, no bom sentido falando, por que o senhor acredita que elas têm sido alvo, por assim dizer, dessas críticas, dessa desconstrução e até de descredibilização, por assim dizer? Eu até diria que uma das mais atacadas além na igreja, como vocês concluíram, são as polícias em geral, não só a militar. Tá? E isso mostra mais uma polarização política e ideológica do que uma análise social inteligente. Tá? Porque qualquer crítica feita às instituições que se propõem a defender o cidadão não me parecem muito razoáveis. É óbvio que, sendo seres humanos, os policiais eventualmente erram. E nós tivemos exemplos na instituição durante o meu comando. Mas as instituições são sólidas o suficiente para fazer a autocrítica e para depurar os problemas que eventualmente sejam cometidos. Então, eu acho que a crítica pura e simples, desconstituindo quem deve ser referência de uma geração futura, tem um cunho muito mais ideológico do que social. A referência da criança tem que ser os pais, o professor e o policial, que se propõe a defender a sociedade, não o traficante. A gente vê uma quantidade interessante de músicas que enaltecem o criminoso, mas eu creio que se trata de uma minoria. A população está cada vez mais saturada dessa... Eu ia falar outro termo, mas ela está cada dia mais saturada da ditadura das minorias, onde, nesse caso, se tratando de polícia, a minoria é o criminoso. Não faz sentido, nós enaltecermos o crime. E a gente vê isso com alguma frequência e no alinhamento político e ideológico, por vezes, alguns meios de comunicação se valem disso. O que nós não podemos aceitar de forma nenhuma, nem como cidadão e nem como instituição. Perfeito. Bom, Coronel, falamos aí um pouco a respeito do que é atividade policial, citando alguns casos práticos, reais, para não dizer até mesmo bastante emblemáticos. O que nós vemos nos últimos meses ali nas duas ocorrências, tanto dos policiais em Novo Hamburgo quanto estes outros policiais, qual é o mesmo município? Caxias do Sul. Caxias do Sul. Do quarto bebê choque. Do quarto bebê choque, dois choqueanos. Eu até, às vezes, quando eu converso com o senhor, eu comento que o batalhão de choque é a menina dos olhos do senhor. Teve Não é. Não é? É a brigada toda. É a brigada toda? Ok. Era quando eu comandava o batalhão de choque. Sim, agora, hoje não mais. Hoje é a brigada toda. E para que as pessoas vejam que o juramento dos senhores, isso eu acho que a gente não encontra, corrija se eu estiver enganado, mas até hoje eu não vi, nós não encontramos esse juramento em nenhuma outra profissão, por mais nobre, importante e relevante que ela seja. De servir e defender a sociedade, pessoas desconhecidas, e de encontro ao perigo, mesmo com o risco ou até, efetivamente, o sacrifício da própria vida. Então é interessante porque dizem que a Brigada Militar ela tem as costas largas, então é fácil empurrar a responsabilidade de erros, de ineficiências e tal para cima da tropa. Mas é a primeira instituição a quem nós recorremos. E eu espero sinceramente que esses últimos acontecimentos sirvam para
gerar esse despertamento na sociedade, especialmente nesses grupos minoritários, se é que a gente pode dizer assim, se é que a gente tem alguma esperança na mudança de percepção dessas pessoas. Tá? E eu também fico feliz de saber que a sua análise em relação à nossa conclusão das duas instituições mais atacadas, caluniadas e difamadas, é muito semelhante à nossa, no sentido de que são duas instituições que combatem o mal em esferas distintas. É verdade, uma mais a curto prazo, outra mais a médio e longo prazo, em esferas diferentes, mas são instituições que combatem o mal. Então, são justamente, se essas pessoas estão combatendo, ou de algum modo tentando, por assim dizer, descredibilizar as polícias ou qualquer outra instituição de controle social, é porque certamente essa pessoa não está bem intencionada. E mesmo com isso tudo, a gente sabe que existem muitas pessoas vocacionadas, que admiram o trabalho dos senhores. Eu sou um deles, não sou policial militar, mas eu tenho uma tremenda admiração pelo trabalho dos senhores. E sabemos de pessoas também que não apenas admiram, mas querem um dia vir a se tornar um brigadiano, um policial militar especialmente. E na semana passada, o governador do estado, Eduardo Leite, fez um pronunciamento a respeito de concurso público previsto para o ano de 2025. E quando eu comentei que o senhor seria um dos nossos entrevistados, muita gente, 99% das perguntas que chegaram até mim, pelo amor de Deus, pergunta para o comandante-geral da Brigada sobre os concursos da Brigada Militar. Quantas vagas serão, enfim. Então, se o senhor puder falar um pouco a respeito disso, para reforçar aquilo que foi dito pelo governador, fica à vontade. Eu imagino a demanda de questionamentos muitas, nesse sentido. Né? No meu Instagram, eu respondo umas 20 por dia. Caramba. Sempre, mesmo eu tendo respondido e eventualmente alguém tendo feito um print da conversa, me questionam a mesma coisa. Né? O anúncio do governador foi de liberação para concursos para o provimento do cargo de soldado da Brigada Militar e de capitães, né? Alunos oficiais, enfim, que ao fim do curso são declarados capitães. São 1.200 vagas, né, com possibilidade de cadastro reserva, né, para que a gente tenha um lastro aí de chamamento, e para soldado, né, e para oficiais são 150 vagas, me parece que são 120 para combatente e 30 para o quadro de saúde. Né, já que nós temos aí dois hospitais, né, na Brigada Militar, um em Porto Alegre e outro em Santa Maria. As regras, quando é que vai sair o edital? Né? A maior parte dos interessados faz essa pergunta. E eu tenho respondido, não mudou a resposta, né? Porque foi anunciado pelo governador a partir da formalização dessa liberação, nós temos capacidade de contratar a empresa que vai efetuar o certame. Né? Então, após a contratação, é que nós assinamos efetivamente o contrato, né? E se estabelece um cronograma, né? Porque essa empresa vai ter que estabelecer quais são os locais de prova, né? Para o público que se imagina esperar, né? E mais a verificação do edital que a gente já tem escrito há algum tempo. Né? Então é só o jurídico desta empresa que for contratado a averiguar se existe algum acréscimo a ser feito. Perfeito. E para quem quer ter acesso a informações oficiais, atualizações de prazos de concurso, podem recorrer aqui ao site da Brigada Militar, onde as pessoas podem encontrar informações sobre isso. O site da Brigada Militar sempre traz informações. Né? O nosso departamento administrativo também tem Instagram do departamento administrativo ou no Instagram da própria Brigada Militar. Nós vamos divulgar amplamente todos os passos desse processo que eu acabei de citar aqui. Né? E aqui é bom esclarecer, Douglas, muitos questionamentos no sentido de vai mudar a idade de ingresso, não vai mudar. Isso. Tá? Não vai mudar. São 25 anos, nós temos que considerar que o tempo de serviço do policial militar é de 35 anos. Né? Então nós vamos ter um camarada que vai ir para a reserva depois de prestar os seus serviços com 25 anos, se ele for chamado no mesmo ano que ele prestou o concurso, com 61 anos. Sim. Tá? Então, não há condições dentro do nosso cotidiano, da nossa tarefa de proteger a população, de nós aumentarmos esse limite de idade
porque lá na frente nós vamos ter uma idade mais avançada do que a minha geração, do que a nossa geração atual tem, né? Porque o tempo de serviço era 30 anos e agora são 35. Perfeito. Coronel Cláudio Feoli, eu agora já encaminhando aqui para o final dessa nossa entrevista, eu quero te agradecer de coração pelo fato do senhor ter, antes de tudo, recebido tanto a mim quanto a minha equipe lá no seu gabinete, muito gentilmente, para a gente poder tentar fazer um alinhamento das agendas, apresentar o projeto e o senhor poder estar participando e, de fato, finalmente estamos realizando essa entrevista hoje. E aproveitando o ensejo, eu quero fazer a revelação de 2 informações de bastidores que eu considero importantes. A primeira delas é que, como eu falei, eu conheço muitos policiais militares, e eu comento com muitos deles aquilo que eu tenho em mente no sentido de quem serão os meus próximos convidados, né? E às vezes eu cito o nome de um, o nome de outro e tal, e diz assim, o fulano de tal, ele é mais fechado, ele é mais reservado, é mais difícil de ter acesso a ele, etc, etc. Mas quando eu citei o seu nome, e eu achei que eles até iam rir de mim, a reação deles foi extraordinária. A respeito do senhor, muitos desses policiais me disseram 2 coisas. Primeiro, que o senhor é diferenciado. Ou seja, em termos de acessibilidade, no sentido de que quando o senhor conhece o projeto e confia no projeto, o senhor apoia o projeto. E é justamente essa a finalidade deste projeto. É apoiar, acima de tudo, a Brigada Militar. Eu estou muito antenado nessa guerra ideológica que existe. É por isso que eu acho extremamente importante estas iniciativas, eu não sou o único, são várias pessoas com iniciativa de abrir, mediante um podcast que está muito em alta hoje, enfim, por meio das redes sociais, abrir este espaço para discussão, para debate e para que a audiência nossa possa conhecer um pouco mais e um pouco melhor o trabalho dos senhores. E também, claro, rasgados elogios, posso dizer aqui que foi uma unanimidade com os policiais com quem eu falei a respeito do seu comando, a respeito da sua gestão. Então, nenhum deles duvidou, de fato. O coronel, se ele disser que ele vai, pode ter absoluta certeza que ele vai. Essa é a primeira informação de bastidor. E a segunda informação de bastidor, que eu considero a mais relevante, é que eu estou perfeitamente ciente da responsabilidade que eu tenho aqui enquanto proponente desse projeto do podcast, enquanto entrevistador e principalmente por convidar policiais militares. Então eu sei que é difícil, uma responsabilidade muito grande, não apenas para o entrevistado, que muitas vezes vai ter que responder algumas perguntas mais delicadas, mas também em relação a mim. E por isso mesmo eu cheguei a entrar em contato diretamente com o senhor e disse, olha, existem alguns temas delicados que eu gostaria de abordar na entrevista porque está na ordem do dia. E a sua resposta me chamou muita atenção, eu acho que isso confirma tudo de bom que os teus próprios comandados têm falado a respeito do senhor. No sentido que o senhor me falou exatamente assim, Douglas, se o assunto ele é importante tanto para ti quanto para a tua audiência, não tem restrição nenhuma. Você tem total liberdade de me perguntar o que você quiser. Se é importante para ti, para a tua audiência, pode contar comigo. Então isso mostra o quê? Transparência e também franqueza. Eu acho que essa é a Brigada Militar em quem eu acredito e, sem sombras de dúvida, essa é a Brigada Militar que o povo gaúcho acredita. Então, por gentileza, as tuas considerações finais, Coronel. Bom, Douglas, eu quero agradecer a oportunidade aqui de poder trazer a nossa instituição a lume, né? Poder falar um pouco da Brigada Militar. Depois de 34 anos, a gente consegue falar com alguma desenvoltura, né, sobre a instituição. Né? E eu fico muito feliz com esse teu feedback, né? Os resultados que a instituição trazem é fruto do trabalho da tropa, não é do seu comandante. A gente trabalha dentro de uma estrutura que cada um fazendo bem a sua parte e a gente tenta fazer o melhor para atender a tropa, para ela poder prestar um serviço adequado à população. Nós temos os resultados que temos, né? Então, eu tenho que agradecer à tropa da Brigada Militar pela proatividade, pela coragem, né? Pelo espírito público que tem, né? Independente da crítica que eventualmente se ouve, né? E às vezes das ameaças que são estabelecidas à instituição por órgãos e pessoas que nós deveríamos ter acolhimento e guarida, né? Então, a gente trabalha para a sociedade, não eventualmente para um indivíduo, um blogueiro lá que fez um comentário, enfim, né? E esse resultado tem sido dado de maneira
ímpar nos últimos anos, com a redução dos indicadores de criminalidade que nós temos. Esse ano vai ser mais um, o governador vai poder dizer que é mais um ano da série histórica mais seguro, é o ano mais seguro, e o ano que vem, se Deus quiser, vai ser mais seguro que 2024, né, para que a gente tenha um estado mais adequado para se viver, para se investir, né, e assim a gente consegue trazer uma sociedade mais equilibrada sobre base sólida. Uhum. E os senhores estão trabalhando e trabalhando bem para isso. Coronel, como de praxe, para que o meu agradecimento não fique só em palavras, eu quero te entregar aqui uma lembrancinha, o senhor pode abrir o pacote, também a caixinha. Uma lembrancinha aí que é fornecida pelo nosso patrocinador aqui do podcast, o Papa Mike Canecas e Personalizados. Ele é um policial militar também. Então, já agradeço, e eu ia te dizer que no final da conversa eu já tomei toda a água que tinha ali. Eu ia te pedir a caneca de qualquer jeito. Olha aí, atenção aí. Se o senhor puder tirar do plástico e mostrar para essa câmera aqui, que a gente sempre faz a foto direto daí, com o seu nome. Tá? Um dos nossos convidados especiais que nós recebemos com muita honra. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela tua participação, mais uma vez. Muito obrigado, Coronel, por aceitar o convite. Obrigado por cuidar da tropa e, acima de tudo, por cuidar de cada um de nós, gaúchos. Tá bem? Obrigado, Douglas. E a você, mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.